Por 15 anos eu carreguei um peso que quase me destruiu. Um segredo que eu escondi até de mim mesma. Porque só de lembrar, meu corpo travava e minha garganta se fechava. Mas o tempo passou, e quando ele finalmente pediu o divórcio menos com aquele sorrisinho debochado no rosto, como se tivesse vencido, ele não fazia ideia do que eu tinha guardado, nem nos piores pesadelos dele. Aquilo teria passado pela cabeça. E eu também não imaginava que teria coragem de usar. Mas, aquele foi o dia em que tudo mudou. Meu nome é Júlia, e por mais de 2 décadas, eu fui esposa do Pedro. Aos olhos de todos, éramos o casal estável, aquele que servia de exemplo na igreja, nos almoços de domingo, nas conversas entre vizinhos. Mas por trás da porta do nosso quarto, eu era só o que sobrava, um pedaço, uma sombra da mulher que eu sonhei em ser. Eu não gritava, não reclamava, eu obedecia, eu sorria, eu aceitava tudo, porque achava que amor era isso. Que casamento exigia sacrifício. Mas na verdade, eu só estava sendo apagada. E cada vez que eu aceitava calada, algo dentro de mim morria. A primeira vez que eu percebi que algo estava errado foi com um bilhete, pequeno, quase inofensivo, no bolso da calça dele. Era com um coração e um nome que eu nunca tinha ouvido. Eu quis acreditar que era erro, que era antigo, que era qualquer coisa, menos o que parecia. Mas quando confrontei o Pedro, ele olhou nos meus olhos e disse: "Você está vendo coisa, para de drama." E aquilo virou rotina, as desculpas, os atrasos, os sorrisos forçados. Eu sabia, lá no fundo, eu sabia, mas eu tinha medo. Medo de encarar a verdade, medo de recomeçar, medo de ficar sozinha, depois de tanto tempo. Então, guardei o bilhete, e junto com ele, todas as outras pistas que vieram depois. E com o tempo, guardei também a minha dor. Foram 15 anos assim, fingindo que não via, que não sentia, que o não adorava. Até que um dia, ele chegou do trabalho, largou a pasta no sofá e disse, com a maior naturalidade do mundo: "Acho que a gente devia se separar. Não faz mais sentido isso aqui." E ainda riu. Riu como se estivesse me fazendo um favor, como se eu fosse só mais um móvel da casa que ele queria trocar. Mas naquele momento, naquele exato segundo, tudo dentro de mim mudou. Não foi raiva, nem tristeza. Foi clareza. Eu fui até o fundo do armário. Peguei a caixa, abri o envelope e soube exatamente o que fazer. O que estava ali era mais do que um segredo. Era uma arma, mas não no sentido que você está pensando. Era a justiça. Era a verdade. Era tudo o que ele nunca imaginou que eu teria coragem de usar. E quando eu coloquei aquele envelope sobre a mesa, foi a vez, em 15 anos, que ele parou de rir. Essa história não é sobre vingança. É sobre resgate, sobre como uma mulher apagada decidiu reacender a própria voz. E sobre como um simples documento esquecido no tempo teve o poder de virar. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo essa história e já deixa o like, porque o que vem a seguir vai te prender até o último segundo. Meu nome é Júlia, e por muito tempo me ensinaram que amor era paciência, sacrifício e silêncio. Casei com o Pedro aos 23 anos, quando eu ainda achava que felizes para sempre era um destino garantido e não uma construção diária. Ele era o tipo de homem que falava bonito, abria a porta do carro e segurava minha mão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. No início, ele dizia que eu era tudo o que ele sempre quis, que só comigo ele conseguia respirar de verdade. E eu acreditei, me entreguei, me moldei ao que ele dizia precisar. Fui me apagando em nome de um amor que só existia quando ele queria. Nos primeiros anos, eu ainda sonhava, ainda pensava em ter filhos, construir uma casinha com varanda, adotar amigos, mas com o tempo percebi que ele não queria uma parceira. Ele queria uma plateia, alguém que aplaudisse cada passo, que concordasse com cada opinião, que estivesse sempre ali menos calada, disponível e devota. E foi exatamente isso que eu fui me tornando. Um reflexo do que ele precisava, nunca do que eu era. As pequenas faltas começaram a doer mais do que os grandes conflitos. O descaso no café da manhã, a indiferença no toque, os olhos que me atravessavam como se eu fosse transparente.
E eu tentei. Nossa, como eu tentei. Mudei meu cabelo, fiz curso de culinária, troquei de emprego para estar mais em casa, mas nada parecia ser o suficiente. Yu esperava um obrigado, um você está linda, um me desculpa, mas tudo o que recebia eram silêncios e cobranças. E quando ele finalmente falava, era para diminuir. Você está exagerando. Isso é coisa da sua cabeça. Você é sensível demais. Aos poucos fui acreditando que o problema era comigo, que se ele se afastava, era porque que se ele não me tocava mais, era porque eu tinha mudado demais. Então eu me calei. Mais uma vez. E outra. Até que um dia, parei de tentar. Mas a vida tem um jeito cruel de jogar verdades na nossa cara. E no meu caso, a verdade veio em detalhes, cheiros diferentes na camisa dele, horários que não batiam, desculpas que pareciam recicladas, e o pior, aquele olhar vazio, que antes fingia carinho, agora nem fingimento era mais. Eu me lembro bem do dia em que encontrei a primeira nota fiscal suspeita, era de um restaurante caro, em outra cidade. 2 pessoas, vinho importado, que ele detestava. Quando perguntei, ele disse que era reunião de negócios, que eu estava desconfiando à toa, mas os sinais só aumentavam. E com eles, minha angústia. Então, decidi guardar, não confrontar mais. Apenas observar, registrar e suportar. Porque uma parte de mim ainda acreditava que aquilo era fase, que ele voltaria a ser quem eu conheci. Mal sabia eu que aquele homem já tinha ido embora. Fazia tempo, e foi nessa espera silenciosa que os anos passaram, e junto com eles minha juventude, meus planos, minha alegria, me tornei aquela mulher que passa despercebida até por ela mesma. Até que, numa terça-feira comum, enquanto eu lavava a louça, ele entrou na cozinha, secou as mãos no pano de prato e disse, como quem comenta a previsão do tempo: acho que a gente devia se separar, sem olhar nos meus olhos, sem pesar nas palavras, como se estivesse me liberando de um favor. E o pior, ele riu. Um riso curto, sem vergonha, quase aliviado. Ali, naquele instante, tudo o que eu havia guardado por 15 anos se reorganizou dentro de mim. A dor, a frustração, o medo, a dúvida. Tudo se transformou em algo que eu não sabia nomear, mas que queimava por dentro. Fui até o quarto, peguei a caixa onde guardava papéis antigos. E ali estava ele, o documento, um simples pedaço de papel, com data, assinatura e a prova de que ele nunca me enganou por completo. Aquilo tinha sido redigido por mim, anos atrás, quando ainda achava que jamais teria coragem de usá-lo, mas agora ele era meu escudo. Minha última palavra, e o que viria depois daquela revelação, seria algo que nem ele, nem eu jamais esqueceríamos. O curioso é que o documento que eu havia guardado não nasceu de uma raiva, nem foi feito por medo. Ele existia por puro instinto de sobrevivência. Algo em mim, lá no início do casamento, já sabia que um dia eu precisaria de proteção. A gente costuma ignorar essa voz interna, aquela que sussurra quando tudo parece bem demais. Mas eu não ignorei, não completamente. Eu era jovem, sim, mas não era boba. Antes de assinar a escritura do nosso primeiro imóvel, ainda recém-casada, ele me pressionou para deixar tudo no nome dele. Disse que era mais prático, que eu não precisava me preocupar com essas coisas. Mas eu fui contra, e ali foi a primeira vez que ele mudou o tom. Ficou irritado. Disse que não confiava em quem queria dividir patrimônio no papel. Entre nós, não precisa de contrato, ele disse. Mas naquela mesma semana, fui ao cartório escondida, redigi uma cláusula de copropriedade, uma espécie de adendo legal, que me garantia direito sobre aquele imóvel, e outros que ainda viriam, já que eu também contribuía com meu salário. Ele nunca soube disso, nunca soube que aquela pasta marrom escondida no fundo do armário continha um documento com meu nome escrito em letras firmes. E por 15 anos, nem eu mesma tinha certeza se um dia teria coragem de usá-lo. Mas agora, com aquele sorrisinho no rosto, e a palavra divórcio sendo jogada como se fosse uma toalha suja, algo dentro de mim dizia Shigu Ahora. Só que eu não fui impulsiva, não gritei,
Não chorei, não implorei. Apenas disse que precisávamos conversar melhor sobre isso. E no dia seguinte, enquanto ele saía para trabalhar, supostamente para resolver tudo com calma, eu comecei meu próprio plano, liguei para uma amiga antiga que hoje era advogada. Contei o básico. Não entrei em detalhes. Ela se prontificou a me ajudar de imediato. Pediu que escaneasse o documento, enviasse os comprovantes de pagamento dos últimos anos e, principalmente, que não dissesse nada a ele ainda. Tudo teria que ser feito com precisão. Durante essa semana, Pedro mudou. Ele ficou ainda mais solto, mais confiante. Começou a sair mais tarde do trabalho. Chegava assoviando, com perfume diferente, com aquele ar de liberdade precoce e, em certo momento, até chegou a insinuar que talvez a separação fosse melhor para os dois, como se tivesse me fazendo um favor. Eu apenas sorria, concordava. Enquanto isso, por trás da cortina, o terreno estava sendo preparado. Minha amiga me orientou sobre todos os passos legais, disse que, com o documento e as provas certas, ele não poderia me deixar com nada. Muito pelo contrário, ele estava em risco de perder não só metade, mas até mais do que isso, dependendo de como os bens estavam registrados. E foi nesse ponto que eu percebi que o que eu tinha em mãos não era apenas uma defesa, era um golpe de realidade, um espelho. E o que eu queria, de verdade, não era destruí-lo, era que ele visse pela primeira vez quem ele tinha ao lado todo esse tempo e o quanto subestimou isso. No final da semana ele apareceu com uma proposta impressa, um papel com valores baixos, repartições injustas e um discurso pronto. Diz que o era para facilitar as coisas, que já tinha conversado com um advogado de confiança. Eu olhei para aquele papel com calma. Peguei minha caneta, rabisquei um não aceito bem no meio e devolvi para ele. Ele ficou sem entender. Eu então fui até o quarto, peguei minha pasta marrom, abri o zíper devagar, como se abrisse um cofre que ficou tempo demais trancado, e coloquei o documento original sobre a mesa. Ele franziu a testa, puxou o papel, começou a ler, e ali, naquele instante, o sorriso morreu. O rosto dele ficou pálido. Ele passou a mão nos cabelos, engoliu seco e perguntou: "Você sabia disso esse tempo todo?" Eu, não, respondi. Apenas olhei para ele e disse: "Você me ensinou a ter medo, mas também me ensinou a me preparar." Aperte Dolly, a postura dele mudou. E eu, que passei anos andando em ovos, agora andava firme, com a cabeça erguida, com a consciência tranquila. Não era sobre vingança, era sobre dignidade, sobre recuperar a voz que ele tentou apagar por tanto tempo. E mesmo sem saber, ele tinha sido o maior responsável por isso. Mas ainda havia algo que ele não sabia, algo que estava escondido em outra pasta, em outra gaveta, ainda mais profunda, um documento que ele mesmo assinou, e que poderia mudar o rumo de tudo. No fundo da última gaveta da minha antiga escrivaninha, embaixo de algumas cartas amareladas e lembranças esquecidas, havia uma pasta azul clara. Nela, guardado entre dois plásticos transparentes, estava o documento que Pedro assinou com pressa. Sem ler direito, anos atrás, ele não lembrava. E, sinceramente, eu também não lembraria. Se não fosse por um detalhe, era um termo de doação, menos algo que ele achou que estava apenas formalizando para facilitar um financiamento. Na época, ele precisava do meu nome limpo para aprovar a compra de um segundo imóvel. Disse que confiava em mim, que aquilo era só para inglês. Me pediu que fosse com ele ao cartório, assinamos juntos, e tudo foi arquivado, como se fosse só mais uma burocracia conjugal. Mas, ali, naquele papel, havia um detalhe que mudava tudo. Ele havia doado parte daquele imóvel para mim, oficialmente e legalmente por escrito, com os dois documentos em mãos, o termo de copropriedade e a doação registrada, menos a base do império. De mentiras dele, começou a ruir. E o mais simbólico de tudo, ele sequer lembrava do que tinha assinado, porque, na mente dele, nada que me envolvesse merecia atenção de verdade. Eu era parte do cenário, não do jogo. E foi essa arrogância que hoje, no dia seguinte à nossa conversa tensa,
Ele tentou se recompor. Passou a me tratar com mais educação. Ofereceu café, fez elogios forçados, até brincou com a possibilidade da gente dar um tempo antes de finalizar tudo. Mas era tarde demais. A advogada já havia protocolado a contestação da separação com base nos documentos, e quando ele recebeu a notificação oficial, com todos os anexos, foi como assistir um castelo de cartas desabando em câmera lenta. O homem que riu ao pedir o divórcio agora se escondia atrás de mensagens curtas e evasivas. Ligou para minha irmã, tentou falar com amigos em comum, começou a correr atrás de advogados que o alertaram sobre a gravidade da situação. Ele havia doado patrimônio, havia provas de coinvestimento, havia inconsistências nos bens ocultos. E agora, havia uma mulher, do outro lado, decidida a não recuar mais. O confronto final veio dias depois. Ele me chamou para conversar. Queria resolver entre a gente, sem advogado. Marcamos na varanda da casa, onde moramos por tantos anos. Era fim de tarde. O céu alaranjado parecia uma ironia cósmica, como se o universo também estivesse dizendo: o ciclo fechou. Ele começou falando manso. Disse que não queria briga, que sempre me respeitou, que só queria uma separação justa. Justa. Essa palavra saindo da boca dele soava como piada, mas eu não reagi, apenas deixei ele falar. Quando terminou, perguntei: você lembra daquele papel que assinou no cartório? Onis tem anos para comprar o apartamento da sua mãe. Ele hesitou, tentou puxar da memória. Negou. Eu então coloquei o documento sobre a mesa. E foi instantâneo. Ele leu. Leu de novo, e então me olhou com um misto de raiva, surpresa, e algo que eu nunca tinha visto nos olhos dele: medo. Pela primeira vez, ele entendeu que perdeu. Não porque eu queria vencer, mas porque ele sempre acreditou que eu não era capaz de reagir, que minha doçura era fraqueza, que meu silêncio era submissão. Mas era força, era estratégia, era sobrevivência. Naquela noite, ele não dormiu em casa. No dia seguinte, recebi uma nova proposta. Agora, o tom era diferente. Divisão de bens realista. Pedido formal de desculpas, menos ainda que vazio. E uma cláusula que ele incluiu, sugerindo que não comentássemos publicamente sobre os termos do divórcio. Eu aceitei. Não porque ele merecia paz, mas porque EJ tinha tudo o que precisava. Minha dignidade de volta. Minhava. E uma história que, embora marcada por dor, agora era também feita de justiça. Mas o que me marcou de verdade não foi o acordo, nem os papéis assinados. Foi a última frase que ele me disse, antes de ir embora com a mala na mão. Eu nunca imaginei que você fosse capaz disso. E eu respondi, sem piscar: é. E esse foi seu maior erro. Após a assinatura do divórcio, a casa ficou estranhamente silenciosa. O tipo de silêncio que não sufoca menos, mas liberta. Andar pelos cômodos sem sentir aquele olhar me medindo, sem ouvir críticas veladas, sem pisar em ovos, era como reaprender a respirar. Durante semanas eu ainda acordava no susto, esperando ouvir a porta batendo, ou o som do carro dele chegando. O corpo, mesmo longe da dor, ainda carregava os reflexos dela, mas aos poucos, os gestos foram mudando. Voltei a ouvir música enquanto cozinhava, comecei a tomar café na varanda, olhando o céu com tempo. Até passei a rir sozinha com filmes antigos, coisa que não fazia há anos. A liberdade veio em pequenas doses, e cada uma delas me lembrava que, apesar do tudo, eu ainda estava aqui. Um dia, ao organizar caixas, no porão, encontrei um velho diário, escrito por mim, no 3º ano de casamento. A letra era torta, apressada, mas a dor era nítida. Eu falava sobre como me sentia invisível, sobre os momentos em que chorei no banheiro com o chuveiro ligado, sobre como desejava sumir sem causar dor a ninguém. E ali, entre aquelas páginas frágeis, eu encontrei a parte de mim que quase desapareceu, mas também encontrei a faísca, porque mesmo na dor, mesmo no fundo do poço, eu escrevia como se esperasse ser lida. Como se, um dia, aquela Júlia, oprimida, fosse encontrada pela Júlia que eu me tornei. E fui, aos poucos,
página por página, reconstruí a ponte entre quem eu era e quem eu poderia ser. A verdade é que eu não queria destruir ninguém. Nunca foi sobre isso. Foi sobre recuperar algo que ele tentou roubar, minha autonomia. Durante anos, fui feita de boba, tratada como extensão, como apoio, como figurante de uma história que ele escrevia sozinho. Mas quando coloquei aqueles documentos na mesa, deixei claro que eu também era autora, que minha assinatura valia, que minha história importava, e isso para ele foi mais difícil de engolir do que qualquer sentença judicial. Hoje, não vivo com raiva. Pelo contrário, e o agradeço. Não com afeto, mas com consciência. Porque se ele não tivesse me empurrado tanto, talvez eu nunca tivesse descoberto do que sou feita. Talvez eu tivesse envelhecido ao lado de alguém que nunca me viu. Talvez eu tivesse morrido em vida, mas ao rir enquanto me pedia o divórcio, ele me acordou, me jogou no abismo. E lá eu descobri que tinha asas. O plot twist, na verdade, não foi o documento escondido, nem a virada judicial. Foi eu ter aprendido que o amor verdadeiro não é aquilo que te pede silêncio, mas aquilo que celebra sua voz. E o mais curioso é que hoje, quando as pessoas me perguntam como superei tudo, eu não falo sobre leis, nem sobre estratégias. Eu falo sobre escuta, escutar aquela voz interna que você aprendeu a ignorar. A voz que diz: isso não é normal, você não merece menos, você não está errada por querer mais. Porque no fundo todas nós sabemos. A gente sente quando está sendo apagada. A única dúvida é: o que fazer com essa verdade? E se você chegou até aqui, talvez também esteja carregando o silêncio desses. Talvez esteja vivendo com alguém que te faz se sentir pequena, ou talvez esteja tentando entender quando foi que deixou de se reconhecer no espelho. E se for esse o caso, deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa de um escândalo para mudar de vida. Às vezes, basta um papel esquecido, uma reencontrada, uma decisão tomada no tempo certo. Hoje, eu recomecei. A casa já não tem os mesmos móveis, nem os mesmos cheiros, mas ela tem algo que nunca teve: paz. E sabe o que é mais irônico? Ele me procurou meses depois. Mandou mensagem, disse que sentia saudade, que não sabia o que tinha até perder. E eu sorri. Um sorriso que não era de deboche, nem de vingança. Era um sorriso leve, de quem já não carregava mais o peso de um passado não resolvido. E simplesmente respondi: agora, sou eu que não quero mais. Porque no fim, o maior segredo que escondi não estava num documento, estava em mim. E quando decidi libertá-lo, não destruí ninguém. Apenas me reconstruí inteira.